Efésios capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, pelo qual. Este texto é uma complementação do que o autor vinha escrevendo anteriormente, quando ele falava sobre o Evangelho de Cristo Jesus. De fato, Paulo teve profundas revelações quanto à mensagem das boas novas de Cristo Jesus para o mundo gentílico, muito mais do que os 12 apóstolos, que faziam parte do grupo apostólico de Jerusalém. É tanto que o ministério de Paulo foi diferente dos demais, porque ele foi chamado, escolhido e enviado por Cristo Jesus para ser um missionário transcultural, levando as boas novas do Evangelho de Cristo a outras nações do mundo gentílico, pelo qual sou. Quem era Paulo? Antes de se converter ao verdadeiro cristianismo, ele era mais conhecido como sendo Saulo de Tarso da Cecília. Era um fariseu que estava a serviço do judaísmo, que, com autorização dos sacerdotes judaicos, tinha carta branca para perseguir, prender e até mandar matar os seguidores do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus. Todavia, Paulo teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, na estrada que dava acesso à cidade de Damasco, o que o fez mudar de vida, deixando de seguir o tradicional judaísmo para ser embaixador do cristianismo, a nova religião de Cristo Jesus. Paulo foi muito importante para o reino de Cristo Jesus e para a igreja remida do Deus de Israel, pelo qual sou embaixador. O embaixador é um estadista diplomático enviado de uma nação para outra como legítimo e autorizado representante. No caso de Paulo, ele era o embaixador do reino de Cristo, enviado a outras nações para levar as boas novas de Cristo Jesus àqueles povos que ainda não conheciam ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A missão de Paulo era fazer viagens missionárias transculturais por outras nações, sempre semeando o Evangelho de Cristo e fundando novas comunidades cristãs por onde ele passava, pelo qual sou embaixador em cadeias. Isso fala sobre os vários aprisionamentos que o apóstolo teve que enfrentar por pregar o Evangelho da nova aliança de Cristo Jesus com a sua igreja remida. Os escritos do Novo Testamento descrevem sobre várias das prisões que Paulo enfrentou. Porém, podemos citar em Éfeso, Cesareia, Jerusalém e em Roma, onde terminou a sua missão, porque foi ali que ele foi executado por pregar as verdades
do reino de Cristo Jesus. Esse servo de Deus ficou também sendo conhecido como o prisioneiro de Cristo, por conta de pregar a verdade do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa, nem mesmo o que para muitos era negativo, deixou de ser uma oportunidade para Paulo, para que ele se tornasse o grande apóstolo dos gentios. As suas prisões, por defender o verdadeiro cristianismo, causavam muitas repercussões, e por isso ele era levado à presença das autoridades e nunca perdia a oportunidade de pregar o Evangelho para grandes reis, governadores, enfim, e também para pequenos, porque como prisioneiro ele falava de Cristo para os que estavam encarcerados e presos, assim como ele, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Prisioneiro no corpo físico, porém livre para falar sobre Cristo Jesus e sobre sua importância na implantação de uma nova aliança, não mais exclusivista como foi o judaísmo, mas um novo pacto com pessoas de todas as nações do mundo, o que constituiu o cristianismo, não só com o povo, mas com todas as nações do mundo. Não importava em que circunstância Paulo se encontrava, mas ele nos deixou o bom exemplo de quem pregava a palavra de Deus a tempo e fora de tempo e em todo lugar. Finalmente, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Os demais apóstolos tiveram chamadas diferentes, é tanto que concentraram suas atividades em Israel e na Palestina. Somente depois dos anos 70 é que saíram da zona de conforto quando Jerusalém foi destruída, mas Paulo foi enviado a pregar o Evangelho em terras longínquas, onde Cristo e o seu Evangelho ainda não eram conhecidos. Por isso que ele também é chamado de apóstolo dos gentios. Que nós possamos tomar o exemplo de Paulo e com ousadia e amor pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo em todo momento e em todos os lugares, pois para isso fomos chamados pelo Senhor Jesus. Portanto, esta é a nossa missão: tomar o conselho de Paulo, o exemplo dele, mas acima de tudo, o conselho e a ordem imperativa do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso que nós não cessamos de anunciar as boas novas de Cristo a todo momento, por todos os meios, para conhecer ou tornar conhecido o Senhor Jesus. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.